Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor para os amados. Vamos fazer os últimos ajustes aqui para nós darmos início, em nome de Jesus. Vamos aguardar os amados a estarem conosco. Está conosco nossa irmã Jude, Deus abençoe a nossa filhota, aleluia, nossa sogra, a irmã Marlene, também já entrou conosco, a irmãzinha Amanda Louvera já está aí conosco, aí, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda, em nome de Jesus, aleluia, a paz do Senhor para todos. Gratos a Deus, né, por mais esta oportunidade. Vamos aguardar mais alguns amados para nós darmos início, para nós não estarmos muito perdidos quanto ao horário, né? E ser bastante prudente quanto ao horário e não enfadar os irmãos. Embora tenha orado a Deus para que esse tempo que nós estamos aqui juntos, né, não tenha sido se tornado um enfado, mas espero que os irmãos de fato estejam sendo abençoados pelo Senhor. Deixa eu fazer aqui um ajustezinho aqui para a gente não ser interrompido, né? Tem nosso amado irmão Rodrigo, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Já estamos com bastante irmãos aqui, ao vivo conosco. Nós já vamos dar início. Irmã Marlene, que Deus abençoe. Irmã Carol Silva também que está conosco. A irmã Raquel Silva, que Deus abençoe. Valtenci Martins. Sempre tem um povo aqui, né? Lucas Andrade. Já citei nossa amada irmãzinha Louvera, eu chamo ela de Louvera, bencinha de Deus. Deus tem coisas grandes na sua vida e através da sua vida, para a glória do nome dele. Amém, meus queridos? Vamos estar iniciando. Kelly Fabiano também está conosco. Tem um povo que sempre está conosco aqui. E nosso propósito é nessa noite que você possa estar ainda sendo abençoado profundamente pela palavra de Deus. E sempre com aquele desafio, né? Que você possa estar conosco até o finalzinho da live. E o Senhor, tenho certeza que estará abençoando a todos. Vamos orar? Vamos falar com Deus. O sentimento que emana ou deve emanar do coração de um crente, de um cristão, é de gratidão a Deus, não é verdade? E nós somos gratos a Deus pela riqueza dos detalhes que nós observamos na providência de Deus, nos incontáveis, insondáveis livramentos que o Senhor tem nos concedido, né? O sustento, a provisão, o teto que nos abriga, as vestes que nos cobre, né? O ciclo de amigos que o Senhor coloca diante de nós, as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, né? Então, assim, sempre devemos louvar e exaltar o nome do Senhor, sermos gratos a Deus, que jamais possamos perder esse sentimento que deve permanentemente emanar do nosso coração, de gratidão a Deus, reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e tributar a Ele a glória, a honra, porque tudo aquilo que Ele nos concede de forma imerecida, é pela graça e bondade e misericórdia do Senhor. Portanto, vamos agradecer ao Senhor, bendito e eterno Deus.
Uma vez mais queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem se manifestado em nossa vida através da Tua graça, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, nos fortalecendo, nos restaurando, nos enchendo com a Tua presença, nos dando a Tua direção, nos alimentando dia após dia. Te damos graças, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que estamos debaixo das Tuas potentes mãos. Somos blindados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai amado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido em nossas vidas, até pelas leves e momentâneas tribulações a qual temos passado, por permissão do Senhor, preciosas porque tem nos aproximado mais de Ti, tem nos aperfeiçoado, Deus, trazido amadurecimento para nossa alma e nosso entendimento. Senhor Deus, agora estamos uma vez mais na Tua presença, ó Deus, para aprendermos com o Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos esse tempo precioso que nós estaremos aqui, Pai, discorrendo acerca, Deus, da Tua palavra. Eu entrego todos aqueles que estarão ao vivo aqui conosco e assistindo, Deus, posteriormente. Que as ricas bênçãos do Senhor, Pai, sejam derramadas sobre a vida de todos. Se há, Deus, uma alma confusa, vazia, triste, enferma, ó Deus, precisando de uma direção, que através dessa palavra o Senhor possa, Deus, ir de encontro a esta alma. Ó Deus, e ao final dessa live, Senhor, esta vida ser plena da Tua presença, Pai. Enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, ó Deus, onde tiver um coração sedento pela Tua presença, Senhor, que esse coração possa ser visitado pelo Senhor, que haja cura, que haja transformação, que haja restauração para a glória do nome do Senhor, Pai. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa oração, no nome daquele que tudo pode, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos já entrarmos na palavra, em nome de Jesus. Eu vou ler um texto e, como sempre, eu gosto de orientar os amados, enquanto nós estivermos aqui nessas lives, dado o perfil das nossas lives, é importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, um papel, uma caneta, para você fazer aí as suas anotações, tá bom? E você pode participar conosco aí. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, que nós vamos, à medida do possível, estar esclarecendo para todos em nome de Jesus. Dando sequência às nossas lives, ao nosso estudo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Eu vou ler somente o versículo, a partir do versículo 25. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz assim, que já é a conclusão, o desfecho, né, de toda essa história que nós vamos hoje esmiuçar aqui em nome de Jesus. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Somente essa passagem para nós entendermos, e eu comecei de trás para frente. Vocês entenderam? Eu comecei de trás para frente. E aqui já nos desperta, porque na conclusão das palavras proferidas por Dario, há, em nome de Jesus aqui, né, uma história riquíssima que nós não podemos perder. Para esse desfecho, para esse desdobramento, para nós entendermos o porquê que Dario confessa, passa um edito por todo o seu reinado,
acerca do Deus de Daniel e acerca das honrarias que Daniel recebe desse rei. O porquê que aconteceu tudo isso? Então nós vamos agora, em cima exclusivamente do capítulo 6, meditarmos, esmiuçarmos um pouco mais. E se você tem sede de aprender, tem sede de Deus, tenho certeza que você vai ficar conosco aí até o final. Nós vamos dar sequência a essa série de mensagens que nós estamos trazendo sobre o livro do profeta Daniel, trazendo algumas considerações teológicas, mas o mais importante, gosto sempre de ratificar, o nosso objetivo é de extrair no testemunho, nos atributos de Daniel, porque o seu testemunho é muito rico, é muito forte, diante dos caldeus, diante dos persas, diante até mesmo da sua própria nação, os judeus, diante de Deus, né? E obviamente Daniel, com esse quilate, com esse testemunho, ele, conforme Daniel capítulo 9, verso 23, capítulo 10, verso 11 e 17, onde o próprio Senhor o chama através do seu anjo de homem muito amado e homem muito desejado, o homem que por Deus é muito amado e muito desejado, na nossa prateleira de referência, Daniel tem que estar lá no topo, não é verdade? Então, ou seja, o propósito é distrairmos conforme estamos fazendo, desde o capítulo 1, os atributos, as práticas, o testemunho desse vaso de Deus que tanto nos enriquece com as suas atitudes. Na nossa última live, na segunda-feira passada, dia 15/6, nós discorremos sobre o capítulo 5 de Daniel. E exatamente nesse capítulo 5, onde se deu a queda do Império Neobabilônico pela coalizão Medo-Persa. E nós trouxemos algumas considerações, como se deu essa ruína do Império Neobabilônico, e qual foi o posicionamento de Daniel diante daquela situação, ok? E hoje nós vamos discorrer dentro desse mesmo prisma sobre o capítulo de número 6. O capítulo de número 6 do livro de Daniel, ele está dentro daquele escopo de textos da palavra de Deus, dos mais citados, talvez dos mais conhecidos, Por exemplo, se nós citarmos, não só para cristão, até mesmo para aquele que não professa a nossa fé, mas quem é que nunca ouviu falar do episódio do dilúvio? Do episódio da Torre de Babel? Quem é que não conhece a história da vitória do rei Davi, do mancebo Davi, sobre o gigante Golias? São textos, que são ícones, são citados, são temas de louvores, são temas de muitas mensagens e de muitas campanhas. Então, são textos muito conhecidos, da igreja e do povo de Deus. Mas isso, por um lado, ele é ruim. Por quê? Porque nos passa a ideia de nós sabermos tudo que está naquele texto. E quando nós erroneamente pensamos que sabemos tudo que está naquele texto, porque já ouvimos inúmeras vezes e reiteradas vezes, a nossa leitura sobre aquele texto é uma leitura muito superficial, não é verdade? Eu já li o texto de Daniel, então a gente lê muito, muito rápido, de forma muito superficial, e com isso incorremos no erro de perder a riqueza de detalhes, ainda se tratando de Bíblia Sagrada, de Palavra de Deus, que, além dos escritos, obviamente, o Logos, a palavra escrita, tem a revelação, a palavra rema, a iluminação do Espírito Santo sobre a palavra. Então, você pode ler incontáveis vezes cada texto, e ainda assim o Espírito Santo vai continuar a te iluminar, a te direcionar naquele texto que você pensa que extraiu tudo daquele texto, mas que na verdade
quando nós pensamos dessa forma, estamos incorrendo no erro de achar que sabemos tudo e aí a gente perde riqueza de detalhe. O propósito dessa noite, dessa live, é de nós mergulharmos dentro do texto. É por isso que eu faço sempre questão que você tenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar a leitura, porque eu sou muito textual quando eu faço aqui essas lives. Então, por exemplo, por que nós não fazemos a pergunta? Quem é que não conhece a passagem de Daniel, que por não ter aceitado aquela ordenança, aquele edito que o rei passou, que durante um espaço de 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, né, somente ao rei, e quem infringisse esse mandamento seria lançado, né, como sentença na cova dos leões, e Daniel ele não acatou essa ordem, essa ordenança do rei, por causa disso foi acusado, e por causa disso foi lançado na cova dos leões, e o capítulo 6 traz essa grande narrativa desse grande livramento da parte de Deus de Daniel. Mas a pergunta é, por que disso tudo? Por que aconteceu isso tudo? Quais foram os pormenores desse evento que nos foge ao entendimento? É sobre isso que eu quero traçar aqui esse perfil com os irmãos. Algumas perguntas precisam ser feitas e, obviamente, elas precisam ser respondidas. Amém? Traçado esse perfil, vamos à Bíblia Sagrada, Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim o texto sagrado. E pareceu bem a Dario. Há quem diga que é Dário, outros dizem Dario, eu vou ficar com Dario, tá bom? Então diz assim, e pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o teu reino. Presta atenção. E pareceu bem a Dario. Aqui já cabe algumas considerações importantes. A primeira dela, eu disse que o capítulo 5 trouxe a narrativa da queda da Babilônia, do Império Neobabilônico, pela coalizão Medo-Persa, Medo por Dario e os persas por Ciro. Aqui no capítulo 6 diz que Dario, ele que está sobre a liderança daquele novo império, daquela potência mundial que estava se levantando. Há quem diga que Dario é mencionado nesse versículo. Há quem diga que ele era apenas um corregente de Ciro, que Ciro era o cabeça, de fato, daquela coalizão. Há quem diga que até mesmo eles tinham um grau de parentesco. Uns defendem que Dario era sogro de Ciro, e outros dizem que esse cunho familiar deu-se talvez 2 ou 3 gerações passadas, tá? E por causa disso eles tinham esse grau de parentesco. Mas a grande realidade que no capítulo 10 deste mesmo livro, a Bíblia diz agora, traz a narrativa do 3º ano de Ciro. Então no capítulo 10 já faz menção de Ciro como regente maior sobre a nação persa. Porque na realidade isso se deu, vão dizer também que Dario estava ali porque o Ciro ainda estava embrenhado nas suas conquistas, nas suas batalhas, por isso faz menção de Dario como corregente de Dario, tá bom? Mas dito isso é importante trazer isso à baila para o seu entendimento, porque este Ciro, que depois praticamente de 1 ano do reinado de Dario, Ciro assume, e no 2º ano, depois da derrota da Babilônia, é este Ciro que promove o retorno dos judeus para a sua terra natal, através de Zorobabel, através de Esdras e através de Neemias. Foi este Ciro, este rei, louvado seja o nome do Senhor, que foi usado. Na realidade, era necessário que o Ciro assumisse essa liderança maior
como líder mor daquele povo, porque já havia até mesmo uma predição sobre Ciro, há 150 anos atrás, pela boca do profeta Isaías. Olha só como que uma coisa está linkada com a outra. Veja como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Isaías capítulo 44, 150 anos aproximadamente desse período, a Bíblia já traz essas narrativas pela boca do profeta Isaías, dizendo assim, capítulo 44, verso 28. Quem diz de Ciro? É meu pastor. Olha como Deus trata desse Ciro sem ele saber de absolutamente nada. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. No capítulo 45 de Isaías, diz assim, assim diz o Senhor a meu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações de diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Aí todo o capítulo você vai ler com mais cuidado. Posteriormente você vai entender que tudo que eu estou trazendo das narrativas do capítulo 6 do livro do profeta Daniel não é o acaso. Aqui nós já observamos a soberania de Deus, tudo no controle de Deus. Levanta Nabucodonosor, cai Nabucodonosor, levanta Ciro, futuramente cai Ciro, levanta depois Alexandre o Grande, cai Alexandre o Grande, depois levanta outros impérios. Então Deus mostrando que tudo está na tua direção, no teu controle. Ou seja, 140, mais ou menos 150 anos antes, Deus cita aquele a quem ele estaria usando para trazer libertação para o seu povo. E ainda chama ele pelo seu nome. Irmãos, você entende isso como que a profundidade da revelação dada ao profeta Isaías? Como que Deus revelou, revela e vai revelar, se assim for a tua vontade, profundidade dos teus desígnios e dos teus propósitos? Você fica encantado com tanto poder, com tanta autoridade da parte de Deus, que revela por nome. No século XIV, um dos homens que estava sendo levantado contra o regime catolicista romanista, né, que regia sobre toda a terra, antes da reforma protestante, já havia alguns elementos que já estavam sendo usados por Deus contra toda aquela tirania romanista, contra toda aquela doutrina, né, cega do catolicismo romano na Idade Média. E teve um homem por nome de João Hus. Esse homem, ele estava se levantando contra aquele tipo de doutrina, e ele, no ano 1415, no mês de julho, ele foi condenado à fogueira. E quando ele foi lançado à fogueira, ele disse assim, olha, hoje vocês queimam um ganso, hoje vocês matam um ganso, mas Deus, daqui a 100 anos, irá levantar um cisne que jamais poderá ser impedido. Quando ele faz a citação que hoje vocês queimam um ganso, porque a palavra us em alemão significa ganso. Então ele está dizendo acerca de si mesmo, hoje vocês estão me matando, queimando, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne. E passado exatamente esse período, né, por uma diferença de 3 anos, acho que 97 anos, Deus levanta Martinho Lutero, né, onde ele prega as 96 teses no castelo, louvado seja o nome do Senhor,
e ali nasce de fato e verdadeiramente o protestantismo. E este, por mais que tenha sido perseguido, ele não foi paralisado pelas forças daquela religião da época. Ou seja, veja e observa as profundidades de Deus. E Deus não mudou, meus queridos. Você que está ouvindo essa live, você que está participando conosco, eu creio que ainda há mistérios de Deus para ser revelado, e a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus continua a levar os teus vasos, a levar os teus servos na profundidade. Deus quer revelar coisas profundas, coisas tremendas para aqueles que desfrutam, né, dessa comunhão, dessa intimidade com Ele. E quando nós falamos acerca de profeta, é um tema sempre muito batido, muito disputado. Uns dizem que já não existe mais profeta, que o último profeta foi João Batista, e por causa de alguns aventureiros, alguns meio que desequilibrados que nós observamos, acabam que escandalizando. E se você me perguntar o que eu acho acerca dos profetas dos dias atuais, é importante nós ressaltarmos aqui, a princípio nós entramos aqui na palavra verdadeiramente, se eu começar a condenar profeta A, profeta B, eu já estou sendo um herege, porque a Bíblia não me orienta a fazer isso, né? A Bíblia não orienta eu qualificar ou não a vida de um profeta, mas sim, conforme Paulo escreveu nos Coríntios, para eu julgar as profecias e não os profetas. E lá em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 22, o Senhor diz assim, olha, para nós termos esse entendimento, né? Porque há muita confusão no meio, principalmente do protestantismo. A Bíblia diz o seguinte: como que eu sei se a profecia foi de Deus ou não? Se a profecia se cumprir, é de Deus, é simples assim. Se não se cumprir, porque não foi de Deus. É isso que a Bíblia nos orienta a fazer. Ou seja, observar as profecias e não os profetas. Em observando as profecias, agora eu quero fazer aqui a minha pontuação. Eu vejo assim, quando eu traço um paralelo das profecias veterotestamentárias com as profecias que nós observamos nos dias atuais, eu vejo uma diferença abissal. No sentido de, quando nós olhamos para essas profecias bíblicas, nós vemos os profetas revelando a vontade de Deus. E a observância daquilo que Deus orientou, a obediência àquilo que Deus orientou, refletindo como bênção sobre aquele povo. Vou repetir. As profecias bíblicas, eu vejo os profetas revelando a vontade de Deus. E aqueles que acatam essa verdade, aqueles que obedecem essa verdade, são abençoados por esta revelação. O que nós vemos hoje? As revelações, na sua grande maioria, revelam a vontade do povo. E coloca Deus, ou tentam colocá-lo, numa posição de mero executor dessas profecias. Tem para você entender a diferença? As profecias bíblicas revelam, vejo os profetas bíblicos revelando a vontade de Deus, a direção de Deus, a ordenança de Deus. E todos aqueles que se submetem, obedecem e acatam essa direção de Deus pela boca dos profetas são profundamente abençoados. Recebe livramento, recebe cura, recebe proteção, recebe tudo aquilo que é necessário. Mas hoje a revelação revela a vontade do povo e coloca Deus em um lugar de mero executor das vaidades humanas. Então eu vejo essa discrepância entre as revelações passadas como esta revelação dos dias atuais. Amém? Dito isso, vamos agora para aquilo que diz a palavra de Deus dentro disso que nós colocamos. No capítulo de número 6 do livro do profeta Daniel, pareceu bem a Dario, versículo 1, constituir sobre o seu reino a 120 presidentes que estivessem sobre o seu reino. Verso 2, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes
dessem conta para que o rei não sofresse dano. Versículo 1 e 2 mostra-nos o rei Dario organizando, né, todo o seu território de conquista. Ele vai estabelecer os seus presidentes, os seus sátrapas, que são aqueles que cuidavam desses lugares, os seus governantes. E ele, conforme a Bíblia diz, estabelece 120 homens de sua total. E sobre estes 120 homens, ele coloca 3 príncipes, que seriam responsáveis sobre esses 120 homens. E dentre esses príncipes, esses 3 príncipes, um deles era o profeta Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que o Daniel, ele foi honrado no Império Babilônico, ele foi honrado no Império Persa, na regência de Dario e posteriormente na regência de Ciro. Perceba que este homem, agora vamos entrar nos atributos de Daniel, nas qualidades de Daniel e no seu testemunho. Veja que Daniel, ele constituiu, né, ele construiu uma imagem dele muito forte. Ele construiu uma imagem de confiança. Daniel construiu uma imagem de muito respeito. E se destacou por causa dessa imagem que ele construiu. Independente de quem é que estava na regência, de qual império, quando olhavam para Daniel, vislumbravam em Daniel alguém de confiança, alguém centrado, alguém de equilíbrio, né? E alguém de muito respeito, algo muito sólido, a ponto de colocá-lo numa posição de destaque. E esse Daniel tinha um testemunho tão tremendo que, além dele ser um desses 3 príncipes, ele se destaca dos 120 governadores, presidentes, e também dos outros 2 que estavam juntamente com ele na mesma função. E em função disso, a Bíblia diz que o rei, veja bem no versículo de número 3, então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes. Ele foi além do que esses príncipes estavam fazendo. E presidentes, porque nele havia um espírito de excelente. Um espírito excelente. E o rei, grava isso aqui, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aí você vai entender o porquê que aconteceu tudo o que aconteceu com Daniel. A primeira coisa, o testemunho de Daniel sobressaiu aos demais testemunhos e na função que ele estava também se destacou com grande esmero. Em função disso, aí o texto vai dizer assim no verso de número 4. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar a ocasião. Aí eu vou destacar aqui para os amados. Quando Daniel, por causa do seu testemunho, provoca em Dario o desejo de constituí-lo como o regente maior daquele império, a exemplo de José lá no Egito, que Faraó o coloca como o regente maior sobre toda a terra do Egito, somente abaixo, né, do Faraó. Todo mundo deveria obedecer a José. A exemplo de José, Dario queria colocar Daniel sobre a regência maior, um estadista, o primeiro ministro ali da Pérsia. Olha que lugar de destaque. Por causa disso, despertou no coração desses 120 presidentes e desses 2 principais a questão de ocupar este lugar que havia sido colocado no coração de Dario. Acompanha bem o raciocínio. Então, a partir daí,
é que foi orquestrado, articulado, tudo para poder tirar Daniel dos seus caminhos, para que algum deles pudesse assumir esse lugar de honra que o rei havia no seu coração designado a colocar. Então está bem claro isso aqui para os amados. Daniel se destaca, desperta a inveja desses líderes e como é que eles poderiam disputar essa vaga com Daniel? Um homem confiável, um homem de respeito, um homem sólido diante dos regentes, ou seja, para ele já estava, no coração de todos eles já estava decidido que quem ocuparia essa vaga era Daniel. Não teria espaço para eles. Então a única maneira de Daniel não assumir esse lugar seria tirar Daniel do seu caminho. E a função disso é que eles vão preparar toda a artimanha para poder pegar Daniel. Eles vão articular, eles tentam achar ocasião para condenar Daniel dentro das práticas ali dos caldeus. Não acho, porque Daniel era fiel. Então agora eles vão tentar usar a própria fé de Daniel para armar um laço para Daniel. Eles vão ao rei, faz aquele dito que o rei já gostava de ser endeusado, né? Já se considerava um deus. Então eles fizeram aquela artimanha porque sabiam que Daniel não deixaria de orar. Porque sabia que Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Então eles colocaram um plano, uma estratégia, e levaram ao rei dizendo durante 30 dias que ninguém faça petição a nenhum Deus a não ser o Senhor. O rei já mexeu com o seu ego, com o seu orgulho, gostou, assinou o decreto, e o decreto dos medos persas não poderia ser revogado, né? Bastou aguardar um pouquinho para que pudesse agora pegar Daniel, porque sabia. E a Bíblia diz no versículo de Números 19, que depois que Dario assina esse edito, sem saber do que estava assinando, sem saber do que estava sendo orquestrado por aqueles homens, a Bíblia diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando ele soube que havia uma ordenança, um edito, né, uma lei que ninguém poderia orar, a não ser ao Deus de Dario e ao próprio Dario, Daniel, o que Daniel fez? Não mudou em nada o seu comportamento. Foi para o seu quarto e começou a orar do mesmo jeito e dar graças a Deus. Aí o texto vai dizer, no versículo de número 13, diz assim: então responderam e disseram ao rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Percebe como que quando Satanás ele articula, ele quer derrubar um povo de Deus, né, um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Você entendeu aqui os detalhes? Eu gosto muito dos detalhes. Eu não gosto de deixar passar detalhes porque eles nos falam demais. Olha só, Daniel estava no seu quarto orando. Como é que eles sabiam que Daniel estava orando? Uma pergunta, né? Daniel poderia continuar orando de janela fechada e de voz baixa. Como eles saberiam que Daniel estava orando? A primeira coisa que eu entendo aqui, para você de repente não pode ter nenhum tipo de importância, mas Daniel estava orando em voz alta, para que eles pudessem saber que Daniel estava orando. Daniel não mudou a sua rotina. E eles vão dizer, conforme eu li: olha, o rei, 3 vezes por dia ele está orando. Ou seja, eles estavam de olho em Daniel de manhã até a tarde. Todo dia eles estavam olhando Daniel. De manhã, Daniel orou. Vamos ver de tarde? Daniel orou. Vamos ver à noite? Daniel orou. Na realidade, as orações eram 6, 9, 9, meio-dia e 3 horas da tarde, que era o costume dos judeus, né? As 3 vezes por dia de oração. Todo dia, ou seja, e no outro dia eles iam lá conferir se Daniel. Veja como que Satanás anda ao redor buscando a quem possa tragar. Veja como a vida de Daniel estava sendo observada por aqueles traidores, né? Por aqueles homens que estavam agindo dessa forma.
E em função disso, o rei não poderia fazer absolutamente nada, embora tenha tentado. E aí Daniel é levado ao rei e é lançado na cova ali dos leões. Mas voltando aqui um pouquinho. Agora começa a pegar a revelação em nome de Jesus. Começa a pegar a revelação. O rei Dario, ele constituiu 120 presidentes e 3 príncipes. Acabou. Tá bom demais. Já me atende. Isso estava no coração do rei. Porém, por causa do testemunho das práticas de Daniel, veio no coração de Dario a visão de levantar mais uma cadeira de destaque. Deixa eu trazer esse entendimento aqui para os amados. Isso aqui é muito profundo. Enquanto os outros estavam brigando por um lugar, o testemunho de um homem de Deus, Daniel não estava brigando por um lugar. Porque o verdadeiro homem de Deus, por causa do seu testemunho, ele promove um lugar. Pegou aí ou não? O coração de um ímpio, o coração de quem não tem Deus, é brigar por um lugar. Mas o testemunho de quem é de Deus, ele promove um lugar. Eu quero que você entenda a profundidade dessa revelação. Porque se você entender a profundidade dessa revelação, você não vai ficar se esmerando, se esgotando em busca de conquistar algum lugar. Eu preciso, porque as mensagens hoje são todas assim, né? Um lugar, Deus vai preparar um lugar, você vai batalhar, você é capaz. Não é assim que nós ouvimos nos nossos louvores, nas nossas mensagens? Mas o texto está nos dizendo que quem é que briga por um lugar são os ímpios. Mas o homem de Deus, ele gera esse lugar. Porque o rei só estabeleceu 120 presidentes e 3 príncipes. Tá bom. Mas por causa do comportamento de Daniel, do testemunho de Daniel, mais uma porta se abriu. Abriu sem Daniel fazer nenhum tipo de esforço, apenas mantendo o seu testemunho. Quando o crente mantém o seu testemunho, anda diante de Deus, portas surgem, oportunidades surgem. Louvado seja Deus, lugar de honra surge diante da vida daquele que anda em obediência ao Senhor. Provérbios capítulo de número 18, verso de número 12, aqui vai uma palavra para você. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. A humildade vai na frente da honra. Você vai andando em humildade diante do Senhor, a honra ela vem te acompanhando. Você vai caminhando, a honra vai te acompanhando. Você vai caminhando em humildade, vai caminhando em obediência, vai caminhando em temor, a honra de Deus, ela vem te seguindo, abrindo a vitória para a sua vida. Veja a diferença. A primeira diferença que eu quero destacar aqui para os amados, que o homem de Deus, ele não tem essa visão mundana de briga. Não. A sua postura, o seu posicionamento vai lhe garantir oportunidades. Oh, meu Deus, a sua postura, a sua vida com Deus, o seu temor a Deus, a sua obediência a Deus, a sua fidelidade a Deus, vai lhe abrir oportunidades, vai lhe permitir lugares inimagináveis, como fruto da fidelidade a qual você tem para com Deus. Pegou essa palavra? Então não fica descabelando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Meu Deus, o que é isso, Senhor? E Senhor, as portas estão todas fechadas, e meu Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida. Ei, a palavra está dizendo, né? Ande nos caminhos do Senhor, porque ao andar nos caminhos do Senhor, as oportunidades são geradas na sua vida. Grave aqui para você entender algo aqui tremendo. Eles, quando orquestraram todo esse laço para tirar Daniel, eles tinham o objetivo de tirar Daniel do seu caminho.
Porque com Daniel eles não poderiam competir, dado o testemunho de Daniel. Só que tem uma coisa aqui que passa desapercebido. Não era Daniel que estava no caminho deles. Eram eles que estavam entrando no caminho de Daniel. É muito profundo o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Nós precisamos tirar Daniel do nosso caminho. Só que, se nós lermos, acompanharmos a história de Daniel, do povo de Deus, não era Daniel que estava entrando no caminho deles, atrapalhando com que eles estivessem naquele lugar. Mesmo porque, se Daniel não estivesse ali, não teria aquele lugar. Aquele lugar só existiu por causa do testemunho de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a Bíblia diz o quê? Que vamos tirar Daniel do nosso caminho. Não era Daniel que estava no caminho deles. Eram eles que estavam no caminho de Daniel. Por quê? Porque Daniel, dentro da Babilônia e agora dentro da Pérsia, do reino persa, Daniel não caiu ali de paraquedas. Daniel, quando nós lemos, por isso eu estou fazendo questão de vir capítulo, e ver a história, o legado de Daniel, a história de Daniel, Daniel não caiu de paraquedas ali dentro da Babilônia e foi levado ao palácio, enquanto Ezequiel, na segunda leva, ficou mais na questão entre o povo, né? No meio do povo, fora do palácio. Daniel, ele foi estrategicamente colocado dentro do palácio. E não foi por acaso, e não caiu ali de paraquedas, não. Daniel, ele era parte integrante dos desígnios de Deus para aquele tempo. Eu vou repetir isso. Daniel era parte integrante dos desígnios, dos propósitos de Deus para aquele tempo. Então, Daniel estava passando tudo o que estava passando, estava sendo honrado da forma como estava sendo honrado, porque Daniel era parte, desígnio dos propósitos de Deus naquele lugar. Daniel era parte integrante. Então, quando Deus tem uma história com Daniel dentro da Babilônia, dentro do Império Persa, Deus tem uma história com Daniel. Então, a história está sendo observada, cumprida na vida de Daniel. Então, não é Daniel que está entrando na história de ninguém. São essas pessoas que estão entrando na história de Daniel. E é interessante, irmãos, Oséias capítulo 14... versículo de número 19, como Daniel estava nos desígnios de Deus como parte integrante, Daniel estava no caminho de justiça. E é importante nós estarmos nesse caminho de justiça. Diz assim o texto, Oséias capítulo 14, verso de número 9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Os caminhos do Senhor são caminhos de justiça. Os retos, a exemplo de Daniel, andarão nele, mas os transgressores cairão. Então, se nesse caminho de retidão os transgressores acharem que podem andar, o próprio texto diz que eles tropeçarão, que eles cairão. Veja se não é isso que acontece nessa passagem. Daniel estava nesse caminho de retidão, Daniel estava nesse caminho de justiça, Daniel estava nesse caminho de obediência. Então são eles, estes homens, que entram na história de Daniel. Então, uma vez que eles entraram nos caminhos de Daniel, já tem uma sentença determinada. Eles vão tropeçar, porque nesse caminho só os justos permanecem de pé. Pegou dessa palavra? Recebeu dessa palavra? Se você está no caminho do Senhor, se você está no caminho da justiça, se você anda no caminho da retidão, no caminho da sua palavra, preste bastante atenção. Todos aqueles que se levantarem contra você e tentarem entrar na sua história, tropeçarão, cairão,
por decreto de Deus. Eles não vão permanecer nesse caminho para tentar impedir o agir de Deus e a bênção de Deus na sua vida. Pegou aí dessa revelação de Deus? Eu me lembro de um testemunho de um irmão que não me lembro se ele estava desviado ou se ainda não era convertido, mas nesse tempo que ele estava dando o testemunho, ele vivia no caminho das drogas, né? Uma vida destrutiva. E ele disse no seu relato que ele passava sempre por um caminho para poder ir lá no seu ponto de fornecimento de drogas, né? E nós sabemos que esse caminho é um caminho de morte, é um caminho de tristeza, é um caminho de muito sofrimento, né? De muita violência. Então ele sempre passava por um roteiro para chegar nessa boca de fumo para poder lá pegar a sua droga. E obviamente, por fazer isso reiteradas vezes, ele já estava sendo observado, né? Por outros que viviam naquele lugar. E ele já estava se sentindo ameaçado. E ele dizendo no seu testemunho, assim, qualquer hora, na hora que eu descer com as drogas, esses que sempre estão aqui no meu caminho, né, eles vão vir para cima de mim, vão me violentar, vão me roubar, vão me bater e podem até me matar. Então ali na sua inocência, né, ele pediu a Deus para que Deus tirasse do caminho dele, aqueles homens. Olha a oração, perceba a oração que ele fez, pedindo a Deus que Deus tirasse, né, aquelas pessoas do caminho dele para que nenhum mal acontecesse para ele. No que é que Deus fez? Deus não tirou aqueles homens do caminho dele. Deus tirou ele do caminho daqueles homens. Deus tirou ele daquele caminho de morte, do caminho de violência, caminho destrutivo e trouxe para o caminho da retidão. Percebam como que Deus trabalha, Deus é lindo, né? Então ele falou assim, Deus não tirou aqueles homens do meu caminho, Deus me tirou do caminho daqueles homens. Então, ou seja, a Bíblia diz que há caminhos, né, que parecem retos, justos, corretos, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, dentro desse contexto que nós estamos entendendo, que se você estiver trilhando o caminho de retidão, o caminho da justiça, o caminho da obediência, o caminho da santidade, todos aqueles que tentarem andar nesse caminho tropeçarão e não estarão de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel andava no caminho da justiça de Deus. É por isso que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Não era Daniel que precisava de entrar em confronto com esses homens. Era o juiz de Daniel. Era o próprio Deus. Porque se eu ando no caminho da justiça, no caminho do Deus justo, é Deus quem me justifica, é Deus quem me julga. Interessante que esse caminho de justiça, esse caminho que Daniel estava andando, diferentemente do caminho que eles estavam andando, quem anda no caminho da justiça não procura ter as coisas, ele procura ser. Mas quem anda no caminho da impiedade, da injustiça, como esses homens que se levantaram contra Daniel, a preocupação deles é ter. Eles queriam ter aquele lugar de destaque. Eles queriam ter a honra que Daniel. Eles queriam ter aquela sabedoria. Então quem anda fora dos caminhos do Senhor, o sentimento que emana do seu coração é ter. Mas exemplo de Daniel, quem anda nesse caminho é ser. Daniel, reiteradas vezes, ele rejeitou as ofertas do rei. Olha, eu vou te cobrir de ouro, vou te dar honra, vou te colocar como terceiro dominador do meu reino. Daniel sempre dispensou todas as ofertas do rei. Porque a preocupação de Daniel não era ter, a preocupação de Daniel era ser. E ele sabia que ao ser em Deus, isso lhe abre oportunidades, abre-lhe bênçãos e acontece aquilo que ele de fato necessita. Está recebendo dessas revelações? Em nome de Jesus, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Interessante que a palavra do Senhor, dentro desse caminho de retidão, a qual caminhava Daniel, e é um referencial para nós,
E eu trouxe aqui agora o entendimento que nesse caminho de Deus, a nossa preocupação não é em ter, mas em ser, porque o ser nos abre porta, como abriu para Daniel. Dentro desse caminho, uma das qualidades de ser é que Daniel era um dispenseiro. Veja se não há esse atributo na vida de Daniel. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 12, diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Diz assim o texto de 1 Pedro, vou ler aqui mais um texto, capítulo 4, versículo, agora sim, de número 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, diz assim o texto. Cada um administre. Vejam se você não perceba esse atributo em Daniel. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vou ler de novo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? E era um atributo digno de imitação de Daniel, é que ele era um bom dispenseiro. Qual que é a função primordial do dispenseiro? É aquele que cuida, né, do abastecimento, é aquele que cuida da distribuição do seu senhor, ele é o responsável. Então, aqui nós observamos que esse dispenseiro, ele não pode dar aos outros nada inferior daquilo que ele recebe do seu senhor. O bom dispenseiro, não é qualquer um não. O bom dispenseiro, ele dá para os outros nada inferior daquilo que ele recebeu do seu senhor. Então, se o senhor desse dispenseiro deu ali aquela gama de alimentos, aquela provisão, qual que é a função do dispenseiro? É pegar exatamente aquilo que o seu senhor lhe concedeu e repassar, distribuir a quem de direito. O dispenseiro não pode substituir o que o seu senhor deu. O dispenseiro não pode adulterar o que o seu senhor deu. Ele tem que ser fidedigno, distribuir exatamente o que o seu senhor deu. Quando estava uma multidão com Cristo e aquele jovem trouxe os pães e os peixes, Jesus agradece e houve o milagre da multiplicação. Jesus dá aos seus discípulos os pães e os peixes para que os seus discípulos, como bom dispenseiro, alimentasse toda aquela multidão. Então, o que os discípulos apóstolos fizeram? Pegaram aqueles pães, os peixes, exatos que havia sido frutos do milagre operado por Cristo, e distribuiu exatamente aquilo que ele recebeu do próprio Senhor. Então o povo foi alimentado, né, por aquilo que foi operado da parte de Deus. O dispenseiro, ele é só essa via de ligação daquilo que Deus tem para dar para aqueles que precisam. O Senhor te deu santidade. Então, como bom dispenseiro, você não pode dar ao mundo nada menos daquilo que você recebeu com o Senhor. Tá pegando essa revelação, crente? Tá pegando? Deus te deu sabedoria, então você não pode oferecer para os outros nada inferior daquilo que você diz que recebeu de Deus. Deus te deu mansidão?
Você recebeu mansidão da parte de Deus? Então você não pode dar nada menos do que isso para as pessoas a qual você relaciona. Porque, afinal de contas, isso é atributo do bom dispenseiro. Transmitir com exatidão aquilo que recebe do seu Senhor. Se o meu testemunho de santidade, né, é comprometido, isso não condiz com a santidade que Deus deu. Ou então eu não a recebi. A vida que eu levo, ela é condizente com o que eu recebi do Senhor? Eu sou dispenseiro daquilo que Deus me deu? Eu sou dispenseiro fiel, a exemplo de Daniel? Você não pode ser negligente. Se você recebeu algo espiritual, algo que trabalhou no seu caráter, na sua personalidade, na sua índole, é isso, exatamente isso, como bom dispenseiro, que você tem que transmitir para as pessoas. Então você não é bom dispenseiro. Você é um dispenseiro qualquer. Porque o bom dispenseiro, ele transmite com fidelidade o que ele recebeu do Senhor. Nada inferior. Nada daquilo que você e eu possamos dizer que recebemos de Deus tem que condizer com o nosso testemunho. Senão tem alguma coisa aí desalinhada. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém já diz aí e corre direto aí algumas postagens nas redes sociais. O mundo não lê Bíblia, não é verdade? O mundo não lê Bíblia. Só alguns cristãos que lê, né? Só para dar uma alfinetada aqui, né? O mundo não lê Bíblia. Então como é que o mundo vai conhecer a Bíblia? Então o mundo lê Bíblia a partir de você, a partir de mim. Eles só vão conhecer Bíblia se eles verem Bíblia em nós. Porque eles não se assentam com a Bíblia na mão. Então, eles só vão ler Bíblia se eles identificarem essa Bíblia em nós. Paulo disse isso em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 2. Diz assim o texto sagrado. Capítulo 3 de 2 a Coríntios. Vós sois a nossa carta, falando para aqueles crentes, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Que coisa linda, né, irmãos? Nós somos a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então sabe como é que todo mundo vai ler Bíblia? Quando eles começarem a ler a nossa vida. E se eu sou um dispenseiro fiel, louvado seja Deus, eu estou transmitindo com a minha vida, com o meu testemunho, aquilo que eu recebi do Senhor. O alimento que eu recebi do Senhor, eu não o adultero, eu não o negligencio. Eu, como bom dispenseiro, eu passo na íntegra tudo aquilo que eu recebi do meu Senhor. Interessante, muitos anos atrás eu assisti um filme, primeiramente eu li o livro, tá? Eu li o livro. Me parece, salvo engano, que era, como é que era? O Silêncio dos Inocentes. Acho que era esse o nome. O Silêncio dos Inocentes. Que trazia a história real, não era ficção, nos Estados Unidos, uma história naquele tempo que o racismo era muito mais severo do que é hoje, né? Ainda existe, infelizmente, só vê os noticiários. Mas naquele tempo ocorreu um fato de 2 homens brancos terem violentado uma menina afrodescendente. E quando esses 2 homens brancos foram levados ao tribunal, o pai dessa menina que foi violentada, ele mata esses dois homens que violentaram a sua filha. E obviamente esse homem agora, negro, ele é
preso e é sentenciado. E ali era a pena, questão de pena de morte. No primeiro momento eram os dois brancos que estavam indo para o julgamento. Aí, dentro desse contexto de racismo, né, tem certeza que ia ter um contexto diferente. Porque agora, quem estava no banco dos réus era o pai dessa menina e agora um negro que estava sendo sentenciado. E aí um jovem advogado, ele compra a briga desse homem. Sem dinheiro, sem nada, não vou aqui narrar todo o filme para os amados. E eu li, né, esse livro, o advogado, aí deu um desfecho maravilhoso lá, surpreendente o desfecho. Filme muito importante, muito bom. E esse tipo de filme que me atrai muito, de promotor, de juiz, de advogado, quer chamar minha atenção é esse tipo de perfil de filme, né? Me chama muita atenção. Então, aí o que acontece? Fizeram um filme sobre aquele livro que eu já tinha lido. E quando eu fui assistir esse filme, eu fiquei assim, como uma criança, né? Quando começou a apareceu a criança, eu fiquei assim, é essa que é a criança? Olha que inocência da minha cabeça, né? Eram apenas atores, né? Aí veio o pai, veio os dois homens que violentaram, e veio o advogado, entrou em cena o advogado, falou, quer dizer que você que é o advogado? E eu estava assistindo o filme em mente com o livro que eu tinha lido, para ver se todos os fatos do filme condizia com o filme que eu tinha, com o livro que eu tinha lido. Você entendeu? Eu estava olhando agora na vida real, no filme, né? Os acontecimentos, a prática do advogado, do promotor, da menina, do pai, daqueles homens estrupadores. Eu estava olhando, mas à medida que eu estava olhando para eles, eu estava traçando um paralelo daquilo que eu tinha lido, para ver se o que eles estavam fazendo no filme era a mesma história do livro. Deu para pegar aí, crente? É assim que o mundo nos lê, para ver se de fato o nosso testemunho de fato está naquilo que está escrito. É assim que as coisas acontecem, né? Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está nos passando. Será que o nosso testemunho está à altura daquilo que nós recebemos de Deus? Porque nossa vida está sendo lida. Vamos acelerar aqui um pouquinho, porque temos aqui mais uns 10 minutinhos para nós terminarmos. Então, um dos atributos de Daniel, que nos chama essa atenção, é que ele era um bom despenseiro. É que ele... o seu testemunho testificava daquilo que ele tinha recebido de Deus. Então ele estava nesse caminho de justiça, e quem está nesse caminho se preocupa em ser e não ter, porque sabendo que quando ele é no Senhor, as oportunidades elas acontecem. Voltando para Daniel no capítulo 6, para nós acelerarmos aqui, já para concluirmos, o texto diz assim: por que é que o rei tomou essa decisão? Porque havia em Daniel o espírito de sabedoria. De onde foi que Daniel adquiriu isso? Lá no capítulo 1, no verso 7, nós lemos isso lá na primeira mensagem, que quando ele resolveu andar nesse caminho de retidão, Deus lhe concedeu conhecimento e sabedoria singular. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os amados. Quando nós falamos de inteligência, quando nós falamos de conhecimento e quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando da mesma coisa? Quando nós falamos de inteligência, conhecimento e sabedoria, nós estamos falando da mesma coisa? Parece que estamos falando da mesma coisa, mas não estamos falando da mesma coisa. Então, o que é que Daniel recebeu de Deus e que foi notório no seu testemunho? Ele era inteligente, tinha conhecimento e tinha sabedoria. Quer que eu esmiuço para você aqui qual é essa diferença? O que é inteligência aqui em breves palavras? Inteligência é a nossa capacidade de aprendizado, né?
é o consciente, né, que a gente fala, é a nossa capacidade de aprendizado. Cada um tem um coeficiente diferente do outro. E existem métodos de nós identificarmos, né, essa capacidade de absorver aprendizado. Dentro de uma escala, me parece que acima de 120 são aqueles, né, superdotados. Me parece que até 110 são aqueles acima da média. Aí vem os inteligentes, aí vem a classe média. Então, dentro da questão da capacidade de aprender, existe uma escala. Alguns com mais facilidades, outros com menos facilidade. Mas é importante entender que todos são capazes de aprender. Então, inteligência está ligado à capacidade do ser humano de aprender as coisas. Isso é ser inteligente. Conhecimento, o que é conhecimento? É a bagagem de tudo aquilo que você aprendeu. Conhecimento é a sua biblioteca pessoal. Então, a sua capacidade de aprender, a sua inteligência foi trazendo para a sua bagagem conhecimentos. E hoje tem gente que tem mais conhecimento do que outros, em algumas áreas, e outros não. Então, conhecimento, diferente de inteligência, ele é a sua bagagem, né, intelectual, aquilo que você conhece, aquilo que você absorveu no seu aprendizado. E o que é sabedoria? Sabedoria é a prática de todo o seu conhecimento. Veja que parece que nós estamos falando de três coisas iguais, mas são três coisas distintas. Sabedoria é a forma como você age em função do seu conhecimento. Tem gente que é inteligente, tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. É super inteligente. Tem uma capacidade de aprendizado tremendo, né? Tem uma bagagem intelectual tremenda, mas não é sábio na hora de colocar em prática. Troca os pés pelas mãos, age de maneira abrupta, fala certo na hora errada, não é isso? E perde a sua razão. Quando alguém não tem sabedoria para agir, ele perde a sua razão, ele perde a oportunidade. Então, o testemunho de Daniel nos traz o entendimento que nós precisamos, né, de ter muito bem alinhado esses três termos: ser inteligente, ter conhecimento e ser sábio na hora de colocarmos em prática. Deus dá essa sabedoria. Alguém pergunta, mas como é que alguém com tanto conhecimento não consegue portas abertas, não consegue ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, embora seja um expert, né? um lorde, tanto conhecimento? Por que as coisas não dão certo na vida da pessoa? Porque embora tendo muito conhecimento, embora sendo muito inteligente, falta-lhe sabedoria. E a Bíblia diz para nós pedirmos a Deus que dá sabedoria. Daniel tinha inteligência, ele aprendia, Daniel observava, Daniel tinha conhecimento, por ser agora um estadista. Ele não é à toa que ele assumiu essa posição de príncipe, não é à toa que ele assumiu essa posição de primeiro-ministro. Ninguém coloca o primeiro-ministro alguém que não tem bagagem, alguém que não tem experiência, maturidade, e alguém que não tenha sabedoria para agir. São pontos primordiais na vida de Daniel, dignos de ser imitado, que fez com que as portas se abrissem na sua vida. Tá pegando, irmãos? Tá recebendo essa palavra de Deus? Hoje uma palavra bem técnica, mas porém ungida da parte do Senhor, trazendo esse lado muito pouco explorado, né, desse testemunho da palavra de Deus. Mas eu gosto de mergulhar nisso porque são essas coisas que descortinam nosso entendimento, né, e a gente se depara em nossa caminhada e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no coração de muitas pessoas, é verdade. É desse jeito mesmo, né?
E às vezes tem pessoas não tão inteligentes, com até mesmo conhecimento limitado, mas a coisa flui. Por quê? Porque é uma pessoa que sabe agir dentro das suas possibilidades, sabe interagir, sabe falar na hora certa, sabe a sua condição, sabe a sua posição. Ela não sai para ir debatendo, discutindo, ela tem sabedoria, né? Ela sabe filtrar, ela sabe selecionar, discernir o ambiente que ela está. Ela é uma pessoa que se blinda, ela é uma pessoa que se resguardada, uma pessoa que é apta para ouvir e tardia no falar. Ela age com sabedoria, ela fala com sabedoria. São atributos de Daniel, tão pouco explorado, né? Talvez se o que tivesse aqui assim, Deus vai te tirar da cova dos leões, Deus vai te colocar. Verdade, mas e essa riqueza de revelações da palavra de Deus? Eu preciso terminar essa live, né? Ainda que de repente fique mais alguma coisa para a próxima live, tá? Quando Daniel foi levado na presença de Dario, se você ler o texto depois com mais calma, espero que você esteja fazendo isso, Dario não perguntou nada para Daniel. E Daniel também não argumentou nada com Dario. Trouxeram Daniel, Dario falou assim, leva ele para a cova dos leões. Embora ele tenha antes tentado, não conseguiu, porque aquela determinação não podia ser revogada, uma vez que ele assinou. Quando Daniel estava na presença de Dario, não descabelou, não chorou, não implorou por misericórdia, Daniel não argumentou nada. Nada. Você não vê Daniel falando nada. Daniel foi em silêncio. Aí você me pergunta, por que, pastor Jerry? Por que Daniel não argumentou nada para falar para o Dario? Daniel não argumentou nada para o rei Dario, porque antes Daniel já tinha argumentado com Deus. Daniel não argumentou nada com o homem, porque antes ele já havia argumentado com Deus. Se eu já argumentei com Deus, para que eu vou ficar debatendo com o homem? Se eu já argumentei com Deus, para que eu vou ficar argumentando com o rei? Se eu já entreguei para Deus, para que eu vou ficar debatendo com meu esposo? Se eu já entreguei para Deus, por que eu vou ficar argumentando com os meus filhos? Se eu já argumentei para Deus, para que eu vou ficar argumentando com meu namorado, com meu noivo? Eu já entreguei tudo diante do Senhor. E Daniel nos mostra, se você já argumentou com Deus, se você anda no caminho da justiça, para que você vai ficar perdendo tempo argumentando com homens? Daniel não argumentou com Dario, com o rei, porque ele já havia argumentado com o rei dos reis e senhor dos senhores. Dario estava como rei, mas Daniel argumentou com Deus. Deus, ele é Deus. Dario estava como rei. Deus é rei. Dario estava de forma passageira. O Deus de Daniel, o nosso Deus, é Deus eterno. Dario, ele obedeceu aos presidentes, porque, olha, Dario, você não pode revogar essa lei. Então, ou seja, Dario obedecia, mas o nosso Deus é o que ordena. Dario, ele estava rodeado de presidente, de sátrapas, de sábios, mas o servo de Deus, conforme diz a Bíblia em 1 Pedro, em Hebreus, ele está rodeado pelos anjos do Senhor que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto que Dario estava rodeado
de presidentes, de príncipes. Dario estava rodeado de anjos da parte do Senhor. Alguém que está nessa posição não pode se rebaixar e ficar argumentando com aquele que é inferior a ele, com aquele que não tem a sua fé, com aquele que não tem a sua sabedoria, com aquele que não é da sua posição, que é aquele que não está no mesmo caminho que você está. Ele não vai se rebaixar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegou e recebeu dessa palavra, meus amados? Nós precisamos terminar essa live. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que essas lições tão simples, tão ricas, possa abrir aí cada vez mais o seu entendimento, para a glória do nome do Senhor. E aprendemos um pouquinho mais nessa noite com o testemunho de Daniel, com esse testemunho tão tremendo, porque quando ele foi lançado ali na cova dos leões, esses anjos que o rodeavam, fechou a boca dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. No dia seguinte pela manhã, quando o próprio Dario comprovou a fidelidade de Deus na vida daquele servo do Senhor, ele tira Daniel da cova. E aqueles homens, os príncipes, os presidentes que havia orquestrado, articulado todo aquele laço para Daniel, eles foram lançados dentro da cova dos leões e esmiuçados, né, pelas feras da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Então você está entendendo que é muito simples falar do livramento da cova dos leões, mas para trás tem preciosidades, pérolas, que só pessoas com sedes, assim como você que está aqui conosco, ouvindo essas revelações da parte do Senhor, eu tenho certeza o quanto que enriqueceu na parte teológica, no entendimento, mas eu tenho certeza que a sua alma foi saciada. Algum ponto dessa mensagem, a espada cortou em tua direção e você disse: é por aqui que eu preciso de ir. E esses homens que ousaram entrar no caminho de Daniel, como diz Oséias capítulo 14, verso 6, eles tropeçaram, eles pereceram no caminho de Daniel. É por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais, né? É uma visão assim, que eu gosto muito de trazer da palavra de Deus e de esmiuçar com os irmãos esses detalhes. Não foi Daniel que entrou no caminho deles, foram eles que entraram no caminho de Daniel. E no caminho de Daniel quem julga é Deus. Isso traz consolo, isso traz paz, né? Isso traz sabedoria para a nossa prática diária. Então fique com essas palavras que só recordando. Quando você está nesse caminho de justiça, nesse caminho de Deus, onde só prevalece os justos, os ímpios eles caem. Quando você está nesse caminho, não precisa de você ficar aí, né, preocupado: meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? As portas estão fechadas, Senhor, e a minha vida sentimental, Senhor, e o meu futuro, Senhor, e os meus estudos, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser? E a pessoa fica deprimida e ali já perde a esperança, vai se esfriando, né? Vai desfiando a sua fé. Aí você está aprendendo aqui hoje pela revelação da palavra que aqueles que andam nesse caminho, louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade aparece. Ela surge como surgiu para Daniel. Essa vaga não tinha, mas por causa do testemunho de Daniel, ela surgiu. A exemplo de Isaac cavava poço. E quando Isaac cavava poço, os filisteus via e tapavam o poço. Isaac não se preocupava, ele ia para outra região, cavava outro poço, achava água. Os filisteus via e roubavam-lhe aquele poço, tapavam os poços e também lhe roubavam o poço. Por que Isaac não brigava? Por que Isaac não confrontava com aqueles filisteus? Sabe por quê? Porque tem gente que louvado seja Deus, especialista em poço, mas tem gente que é especialista a encontrar água.
Oh, glória! Tem gente que vai passar o resto da vida cavando poço, mas tem gente que é temente a Deus, que sabe identificar água. Louvado seja Deus. Sabe por que eu não vou brigar por esse poço? Porque Deus me deu visão para achar água. Oh, glória, louvado. Oh, irmão, recebe, irmãos. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aquela samaritana no capítulo 4 de João, ela só conhecia poço. Mas quando Jesus mostra o caminho da verdade, se revela a ela quem ele é, ela ficou perita em água. Água da vida. Eu vou te dar uma água que vai fazer você se tornar uma fonte e vai jorrar para a vida eterna. Então, antes de Jesus, ela só conhecia poço. Esse poço é de Jacó, esse poço é fundo. É isso, sem Jesus, você só vai conhecer poço e saber que ele é fundo. Mas quando Jesus se revela, louvado seja Deus, você passa a conhecer água. Isaac não brigava com poço porque ele tinha em Deus a condição de achar água. Deus te levantou com visão para achar água, para você não ficar brigando com poço, para você não ficar preocupado e sem depender de ninguém. Deus te dá visão, Deus te dá estratégia, Deus abre porta. Ah, mas não tem vaga na faculdade por causa do teu testemunho. Deus move coração de reitor, Deus move coração de projeto e Deus coloca uma vaga e Deus te chama. Ah, não tem emprego. Todos os empregos todas as vagas estão ocupadas aqui nessa firma, mas porque você anda no caminho da justiça, Deus faz parecer da noite para o dia uma vaga e te coloca no lugar ainda de destaque, lá naquele lugar. Então não se preocupe tão somente andar no caminho de justiça, em humildade, em temor a Deus, porque conforme o provérbio 18, diante da honra vai a humildade. Isso traz paz no seu coração, não traz? Faz você entender em que área que você tem que canalizar os seus esforços. É no relacionamento com Deus. A exemplo de Daniel, eu tenho que me preocupar em ser e não me preocupar tão somente em ter as coisas. Porque eu sei que se eu for em Deus, todas as demais coisas me serão acrescentadas para a glória do Senhor. E quando Deus fizer com que eu vou ser um bom dispenseiro, não vou dar nada inferior daquilo que eu tenho recebido de Deus. Oh, aleluia! Não vou dar nada inferior daquilo que eu recebo de Deus. Quando lerem a minha vida, vai ser exatamente aquilo que eu tenho recebido de Deus. O meu testemunho está alinhado com aquilo que Deus fez na minha vida. E a partir de hoje, se eu já argumentei com Deus, eu vou deixar de perder tempo, de argumentar com aqueles que nada podem fazer por mim. Oh, glória! Mas eu vou fitar os meus olhos no Senhor, porque eu sei que dele é que vem a minha vitória. Meus queridos, fiquem na paz. Até a próxima semana, as próximas segunda-feiras, permitindo assim o Senhor. A irmãzinha Amanda ficou até o finalzinho, né, irmã? Deus está te fazendo hoje, você ter visão de achar água. Oh, glória! Aleluia! Aí a gente fica gastando força, para cavar poços, Mas Deus faz isso com a nossa vida. Que possamos aprender cada vez mais. Nossa irmã Micael Paulina também está aqui conosco, que Deus abençoe. Irmã Luciene, a Marlene Quack também está aqui conosco, Deus início. Irmã Juliana entrou conosco, irmão Sidney entrou conosco, irmã Silva entrou conosco. Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Lembrando aos amados que todas as segundas-feiras nós estamos aqui com a palavra de Deus e aí nós vamos continuar. São 12 capítulos no livro de Daniel, nós estamos no capítulo 6 e eu oro ao Senhor para que você esteja aprendendo e absorvendo tudo aquilo que Deus tem nos dado. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Até a próxima em nome de Jesus. O negócio tá tão bom que não quer nem encerrar, né, irmão? Tá difícil aqui de encerrar aqui. Vamos tentar de novo aqui.